E aí galera, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de fotografia básica. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o curso ele já foi lançado e nós já atingimos mais ou menos 340 alunos até agora. Então eu quero primeiro agradecer a todos aqueles que se inscreveram no curso, que estão participando. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos e isso está sendo muito legal, está sendo bem legal. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre pixels e megapixels. Muitas pessoas, quando vão comprar uma câmera fotográfica, tendem a achar que só porque a câmera tem mais megapixels, ela tem mais qualidade. Mas isso não é necessariamente verdade. O mercado da fotografia digital fez criar essa imagem de que quanto mais megapixels a gente tivesse na câmera, melhor. Mas isso não é necessariamente verdade. E é isso que eu quero explicar nessa aula para vocês. Então vamos lá, o que é um pixel? A imagem ela é formada por milhares e milhares de pixels. O pixel ele é a menor unidade dentro de uma imagem digital. Eu vou abrir uma imagem aqui para vocês terem uma ideia e vocês entenderem exatamente o que é. Essa imagem aqui, por exemplo, eu vou ampliar ela o máximo que eu puder. Conforme eu vou ampliando, você vai reparar nos quadradinhos que vão se formando, né? Eu vou ampliar até, vamos ver até onde eu consigo. Isso aqui é o máximo que eu consegui. Tá vendo aqui esse monte de quadradinhos? Cada quadradinho desse representa uma configuração de cor, ou seja, cada um deles tem uma cor diferente. E a junção desse monte desses quadradinhos é o que vai formar a minha imagem, é o que vai me dar a imagem da maneira como eu estou vendo aqui. Esse quadradinho, que é a menor unidade dentro da minha imagem, ele é chamado de pixel. Então, cada quadradinho desse aqui é um pixel. E conforme eu junto vários e vários pixels de cores diferentes, ele vai formando a minha imagem. Então você repara que conforme eu vou diminuindo aqui o zoom da imagem, a gente não vai enxergar, a gente deixa de enxergar aqueles quadradinhos, porque eles estão bem pequenos, mas a junção desses milhares e milhares de pontinhos, milhares e milhares de quadradinhos, de pixels, vai formar a imagem que eu estou vendo agora. Essa imagem aqui, por exemplo, deixa eu só, vou abrir ela aqui no Lightroom. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela tem 4.646 pixels, ou seja, ela tem 4.646 daqueles pequenos quadradinhos no sentido horizontal. E no sentido vertical, ela tem 3.097 desses quadradinhos. Então é só usar matemática aqui. Então, se eu pegar aqui, se eu tenho na largura 4.646 e depois na altura tem 3.097, isso vai me dar aproximadamente uns 14 milhões desses quadradinhos que estão formando essa minha imagem. Eu fiz essa conta antes, eu não fiz essa conta de cabeça. Eu já tinha feito essa conta antes. Mas assim, esses 14 milhões de quadradinhos, 14 milhões de pixels que formam a minha imagem, ele pode ser traduzido como 14 megapixels, porque na fotografia digital a gente utiliza a mesma nomenclatura que é usada na informática. Se você já entende um pouco de informática, você vai lembrar que na informática a gente tem lá kbytes, né, que seriam kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e por aí vai. Então os kilobytes são 1000 bytes, os megabytes tem 1 milhão de bytes, os gigabytes são 1 bilhão de bytes e assim por aí vai. Aqui a gente não tem bytes, aqui a gente tem pixels. Então, como eu tenho 14 milhões de pixels formando essa imagem, então essa é uma imagem de 14 megapixels. Então é daí que saiu os tais dos megapixels na sua câmera. Então, quando você compra uma câmera e essa câmera diz que tem 20 megapixels, eu vou abrir uma imagem aqui de 20 megapixels. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem de 20 megapixels porque a minha câmera ela tem, se eu não me engano, entre 20 e 21 megapixels. Uma fotografia de 20 megapixels ela tem 5.760 pixels no sentido horizontal e 3.840 pixels no sentido vertical. Então, os megapixels eles representam isso, representam o tamanho físico dessa imagem. Ou seja, o tamanho de pixels, de detalhes que essa imagem vai ter. Quanto mais pixels eu tiver na minha imagem, mais detalhes eu posso ter nessa imagem. Quanto menos pixels eu tiver, menos resolução eu tenho nessa imagem e provavelmente eu vou enxergar mais aqueles
quadradinhos minúsculos que aparecem na imagem. Isso acontece muito na internet, se você provavelmente você já deve ter reparado, e quando você está fuçando na internet e tal, as imagens da internet, elas têm baixa resolução, porque como a gente precisa de velocidade na internet para poder trafegar, então é normal você utilizar imagens com poucos pixels, com baixa resolução na internet para deixar a navegação mais rápida. Então é muito comum você ver fotos ou imagens na internet com esse aspecto pixelizado, ou seja, meio quadriculado. As imagens ficam com aquele monte de quadradinhos, porque são imagens com baixa resolução que tem poucos pixels. E se você, por exemplo, tentar pegar uma dessas imagens da internet, uma foto que está lá no seu Instagram ou que está no seu Facebook, e imprimir ela, sei lá, imprimir ela na sua impressora ou mandar revelar uma foto, você vai reparar que aquela imagem vai ficar com baixa resolução, vai ficar mais pixelizada, porque ela tem pouca resolução. Então, os megapixels eles vão influenciar diretamente na resolução da imagem, que significa o tamanho físico dela, na verdade, né? Então, os megapixels eles não influenciam na qualidade da imagem, no sentido de, por exemplo, como essa câmera ela capta mais luz ou menos luz, na profundidade de campo, nada disso. Então ela não vai, os megapixels não vão influenciar na qualidade da luz que entra pela lente, não vão influenciar na velocidade do seu obturador, não vão influenciar na profundidade de campo, não vão influenciar em nada das outras coisas. Elas vão simplesmente determinar qual é o tamanho do arquivo e o quanto, de repente, você consegue ampliar essa imagem. É só isso. Então você pode ter imagens com 1 megapixel, 2 megapixels, 3 megapixels, que tem tanta qualidade, ou são fotos tão bonitas, quanto uma imagem de 20 megapixels. A diferença é que a imagem de 20 megapixels, você provavelmente vai ter mais detalhes e vai poder ampliar ela ou imprimir ela maior, enquanto que a de 1 ou 2 megapixels, você provavelmente vai só usar ela para internet ou imprimir em tamanhos pequenos. Bom, deixa eu mostrar alguns slides para vocês entenderem na prática qual vai ser a influência disso no seu dia a dia. Então, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem de 10 megapixels. Essa imagem de 10 megapixels ela tem 3.960 pixels no lado horizontal e 2.640 pixels no lado vertical. Quando você multiplica isso, essa quantidade de pixels, ele vai te dar aproximadamente 10 milhões de pixels. Então essa imagem é formada por 10 milhões daqueles pequenos quadradinhos, onde cada um tem uma configuração de cor diferente, e quando você enxerga tudo isso de longe, isso forma uma imagem. Então esses pixels eles são imperceptíveis a olho nu. No caso de uma imagem como essa, eu não consigo enxergar, a não ser que eu amplie muito, eu não vou conseguir enxergar exatamente todos esses pontinhos. Agora, será que eu preciso exatamente de tantos megapixels assim? Porque a gente procura... Hoje em dia no mercado é muito comum as câmeras terem mais de 10 megapixels. Tem lá câmeras de 15, 16, câmeras de 20. Existem câmeras até de 70, 80 megapixels já no mercado, que são para usos bem específicos, né? Mas será que para mim, no meu dia a dia, eu preciso de tudo isso? Porque você vai lá e compra uma câmera de 16 megapixels, por exemplo. E você entra nas configurações da câmera e vai ter outras opções. Você vai ter a opção de trabalhar com ela em 8 megapixels, você vai ter a opção de trabalhar com ela em 4 megapixels. Será que eu vou precisar usar ela na minha configuração máxima sempre? Porque os arquivos que ela vai gerar vão ser pesados, os arquivos ficam grandes, eu preciso de espaço no meu computador para poder armazenar todas essas imagens. Será que eu preciso de tudo isso? Então eu vou mostrar para vocês se vocês realmente precisam de tanta resolução assim. Essa aqui é uma impressorinha de fotos 10 por 15. Eu tenho essa impressorinha aqui na minha casa. É uma Canon Selphy CP1200, se eu não me engano o modelo dela. Ela imprime fotos 10 por 15. Então eu coloco o papel nela lá, mando a foto do meu celular direto para a impressora via Wi-Fi e ela imprime para mim. Essa impressão de 10 por 15 centímetros, ela tem, vamos convertendo ela para polegadas, que é a medida oficial da impressão, da fotografia, é a medida oficial que se usa assim, no mundo, né? Então essa seria uma foto de 4 por 6 polegadas. Para quem manja de centímetros, polegadas, né, dessa matemática, sabe que uma polegada tem 2,54 centímetros. Então a foto 10 por 15
tem aproximadamente 4 por 6 polegadas. Essa impressora, ela imprime numa resolução de 300 dpi. O que seria esses 300 dpi? Significa que essa impressora ela imprime 300 pontos por polegada. Então, cada polegada de impressão que sai na minha foto ali tem 300 pontinhos diferentes, ou seriam 300 pixels, né? São os pixels sendo transformados em pontinhos de impressão na impressora. Então, se a gente levar em consideração toda essa matemática, toda essa conta, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Vamos lá, acompanhe o raciocínio aqui comigo. A minha foto 10 por 15, aquela foto normal que a gente imprime para colocar nos nossos albinhos, para colocar na parede, ou que a gente manda lá no Walmart para revelar, por exemplo, né? A minha foto 10 por 15, que é a mesma coisa que 4 por 6 polegadas, ela só precisa de 300 pixels por polegada para ser impressa com uma ótima qualidade. Eu estou dizendo de uma qualidade excelente. Isso significa que eu só preciso ter 1.200 pixels na vertical e 1.800 pixels na horizontal. Eu não preciso de toda aquela resolução como eu mostrei antes. Esses 1.200 pixels na vertical e 1.800 pixels na horizontal seriam a mesma coisa que 2 megapixels. Então, se a minha câmera ou se o meu celular, meu smartphone, produz uma foto com 2 megapixels, essa resolução já é o suficiente para eu imprimir uma foto 10 por 15 na minha impressorinha em casa ou para mandar lá na lojinha de fotografia ou no Walmart para revelar 10 por 15 para colocar nos albinhos. Essa é tudo que eu preciso para poder imprimir 10 por 15. Se eu pegar uma foto de 10 megapixels, de 20 megapixels e imprimir 10 por 15, não vai mudar nada na minha resolução com relação a uma foto de 2 megapixels. E aqui, só para exemplificar, tem uma tabela mostrando quais são as resoluções que eu preciso para cada tamanho mais comum que a gente manda revelar as fotos, né, que a gente manda imprimir. Então, por exemplo, uma foto, se eu estou acostumado a sempre fazer fotos 10 por 15, imprimir as fotos no formato 10 por 15, 2 megapixels é suficiente para usar na minha câmera. Então, se a minha câmera tem a opção lá de fotografar com 8, com 4, sei lá, com 2, então eu sei que eu só preciso de 2. Se eu tiver pelo menos 2 megapixels, eu já tenho resolução suficiente para imprimir 10 por 15. Se eu quiser fazer uma ampliação maior, 15 por 21, aí eu vou precisar de 4,5 megapixels. Se eu quiser ampliar grande para colocar num quadro na parede, fazer um 20 por 30, aí sim eu preciso de pelo menos 8 megapixels para ter uma resolução excelente para esse formato de foto. E o tamanho grande, 30 por 45, eu preciso de 20 megapixels, aproximadamente 19,4 ali, né, na minha conta, mas seriam 20 megapixels para eu ter uma boa resolução numa foto 30 por 45. Então, na prática é assim que funciona. Então, se você tem o costume só de usar as fotos nas redes sociais e de imprimir formatos pequenos para colocar nos seus álbuns pessoais, para colocar na parede, em portas-retratos, você não precisa usar toda a resolução da sua câmera, a não ser que você vai fazer uma foto de grande formato. Com isso, você vai economizar muito espaço lá no HD do seu computador, porque você sabe que quanto maior os megapixels, quanto mais informação você tiver no seu arquivo, maior vai ser esse arquivo e mais espaço de armazenamento você vai precisar lá no seu computador. Então eu, com as minhas fotos profissionais, como eu preciso fazer álbuns e ampliar fotos grandes das fotos de casamento que eu faço, então eu vou sempre usar minha câmera na resolução máxima que eu puder, para eu poder tirar o maior proveito dessa resolução. Mas, quando eu faço as minhas fotos pessoais, da família, nem sempre eu uso a resolução máxima da minha câmera. Geralmente eu diminuo a resolução para ter arquivos menores, porque eu sei que eu não vou precisar de tanta informação assim, de tanta resolução assim. Então essa parte dos megapixels eu acho que está mais claro agora, dá para entender melhor, né? Então, resumindo, os megapixels da sua câmera eles vão influenciar diretamente no tamanho do arquivo e no tamanho físico que você vai conseguir ampliar essa imagem, imprimir ela do meio que você preferir. Mas os megapixels não vão influenciar na qualidade da foto. O que vai determinar a qualidade da sua imagem provavelmente vai ser o sensor da sua câmera, vai ser a lente que você está usando, as configurações que você está utilizando,
o tipo de luz que você está usando na sua imagem. São essas coisas que vão realmente influenciar na qualidade daquela foto, se aquela foto vai ficar bonita ou não. Mas mais megapixels ou menos megapixels não vão deixar sua foto mais bonita ou mais feia. Entende? Simples, né? E agora, só para finalizar esse assunto dos pixels e das resoluções das imagens, eu quero falar sobre os formatos dos arquivos que a sua câmera ela gera. Algumas câmeras, as DSLRs, ou até às vezes algumas câmeras compactas, mas que são um pouquinho mais sofisticadas, elas vão gerar dois tipos de arquivo. Os arquivos em formato RAW e os arquivos em formato JPEG. O mais comum é o JPEG. Que o JPEG é aquele formato universal que qualquer computador abre, você consegue abrir no celular, é o formato que é usado na internet, esse é o formato universal e padrão para fotografia. Mas algumas câmeras que têm um pouco mais de recurso, elas vão gerar um arquivo em um outro formato, que é chamado de formato RAW. O RAW, que na verdade não é RAW, né? A pronúncia certa é RAW. O RAW é uma palavra em inglês que significa cru. Ou seja, você está pegando aquela imagem totalmente crua, do jeito que foi captada pela sua câmera, e aí esse arquivo ele vai conter todas as informações possíveis que foram captadas pelo sensor e pela parte eletrônica, ali, pelo mecanismo da sua câmera. O JPEG ele é um arquivo que já está comprimido. Depois que a câmera processou ali a imagem que entrou pela lente e foi registrada pelo sensor, ela vai comprimir e gerar um arquivo JPEG para facilitar a sua vida ali na hora de você visualizar e de você poder compartilhar essa imagem. Mas o RAW, ele é um arquivo mais completo, ele vai ter mais informação porque ele é a imagem crua. E o que isso muda na minha vida? Então vamos lá, eu vou dizer quais seriam as diferenças do RAW e do JPEG. O JPEG, ele é um arquivo universal, como eu falei, ele é compatível com quase tudo que a gente tem no mercado hoje, do computador, de internet, todos os tipos de dispositivos eletrônicos que a gente tem são compatíveis com o JPEG e são capazes de visualizar esse JPEG. Os arquivos JPEG geralmente eles são menores porque eles são comprimidos. O JPEG ele já é uma forma de compactação, uma forma de compressão. Então esses arquivos eles vão ficar menores. E os arquivos JPEG geralmente eles não precisam de tratamento. No caso, se na sua câmera você vai ter lá algumas opções que você pode configurar na sua câmera, como aumentar o contraste da imagem, aumentar a saturação das cores, coisas assim, né? São os estados, os picture styles, né? Os estilos de imagem que você pode configurar dentro da sua câmera. E isso vai ser incorporado nesse arquivo JPEG, então o arquivo JPEG ele já sai prontinho, tratado de acordo com o que você usou de configuração na sua câmera, e vai ser um arquivo menor, compatível com todos os dispositivos eletrônicos que estão disponíveis no mercado hoje. Então, para alguém que não entende nada de tratamento de imagem, não entende nada dessa parte de informática, né, de computador, eletrônico e tal, esse seria o ideal, você deixa sua câmera no JPEG e vai que tá tudo certo. O arquivo RAW ele já é voltado para uso profissional. Então, no meu caso, como eu sou fotógrafo profissional, eu preciso de mais informação nos meus arquivos para eu poder ter uma maior flexibilidade na hora de tratar essas imagens e aplicar os efeitos e aquilo que eu quero nessas fotos. O fotógrafo profissional não é só aquele que sabe fotografar. O tratamento de imagem faz parte da fotografia profissional. Então o meu trabalho não é só pegar a câmera e tirar foto. O meu trabalho é sentar na frente do computador também e editar essas imagens de acordo com o meu estilo de fotografia. Então, para mim, é essencial ter esses arquivos com mais informação possível para que eu possa ter maior flexibilidade na hora de tratar essas imagens lá no Photoshop ou no Lightroom, que eu vou falar sobre eles numa outra aula também. Então, o arquivo RAW ele vai ter uma maior latitude de exposição. O que seria essa maior latitude de exposição? Quando eu fotografo, muitas vezes eu faço uma quantidade absurda de imagens. Quando eu vou para um casamento, eu faço às vezes 3.000, 4.000, 5.000 imagens no casamento. Quando eu vou fazer um ensaio, às vezes eu chego a 1.000 fotos do ensaio. Então, nesse vai e vem ali do ensaio, e a gente muda de situações, muda de lugares, muda de iluminação, e eu estou trabalhando com a câmera no modo manual. Então é muito comum, às vezes, eu errar a fotometria das minhas fotos, e uma foto sair um pouco mais clara, ou a foto sair mais escura. Então, quando eu tenho essa maior latitude de exposição, ou seja, eu tenho um arquivo com mais informação dentro dele, eu consigo recuperar melhor esses detalhes. Então, na hora do meu tratamento,
quando essa foto está muito escura, eu posso lá mexer no meu tratamento e conseguir deixar essa foto mais clara sem perder nenhum detalhe. Ou a mesma coisa ao contrário, quando a foto está muito clara, eu consigo recuperar os detalhes que foram perdidos ali, que estão estourados na imagem, e conseguir recuperar aqueles detalhes e salvar aquela imagem porque ela saiu muito super exposta, muito clara. Coisas que eu dificilmente vou conseguir fazer com o JPEG. No JPEG, como o arquivo já foi comprimido, já foi convertido para um formato final, o que está ali é o que está ali e acabou. Eu não tenho mais controle sobre a latitude dele. Então essa é uma vantagem do arquivo RAW. Uma outra vantagem do arquivo RAW é o controle do balanço de branco, o white balance. Então na sua câmera provavelmente vai ter lá uma configuração de balanço de branco, onde você vai escolher o tipo de iluminação que você está utilizando lá na hora das suas fotos. Então pode ser que você está usando uma luz mais fria, branca, pode ser que você está usando uma luz mais amarelada. Então a câmera geralmente ela vai fazer esses ajustes automáticos para você, mas nem sempre ela acerta. Então é muito comum, eu estou fotografando, principalmente em casamentos, eu estou no casamento, e aí cada ambiente do casamento tem uma cor diferente de iluminação. Quando chega na hora da pista de dança, por exemplo, na hora que o pessoal está dançando, nossa, é luz colorida para todo aquele lado. E isso confunde muito a câmera e atrapalha muito. Não atrapalha só a fotometria, mas atrapalha a câmera a configurar esse balanço, né, do branco. E aí o que acontece? Mas com o arquivo RAW, quando eu vou tratar essas imagens, eu posso recuperar essas imagens e ajustar posteriormente, ajustar ali na hora do tratamento, qual seria a temperatura ideal de cor para aquela minha imagem, qual seria se eu posso deixar aquela imagem um pouco mais fria ou um pouco mais quente, né, dependendo da iluminação que foi usada. No JPEG eu já não tenho mais esse controle do balanço de branco. E o arquivo RAW, agora uma desvantagem do arquivo RAW é que assim, ele é muito pesado, geralmente eles são bem maiores, os arquivos ficam grandes. Na minha câmera, por exemplo, na minha 5D, os arquivos chegam a ter 30 megabytes de tamanho, então é um tamanho bem grande, principalmente na hora de armazenar essa quantidade de material. Eu volto dos casamentos às vezes com 100 gigas de material, é muita coisa. E esse arquivo, ele necessariamente precisa ser tratado, ele tem que ser processado antes de você conseguir visualizar ele de maneira correta. Então o arquivo RAW, ele só vai ser possível ser visualizado por um software de edição, como o Photoshop, como o Lightroom, por exemplo, ou qualquer outro software de edição que tenha capacidade de processar arquivos em formato RAW. Dificilmente eu vou conseguir pegar esse arquivo RAW e colocar no meu celular e conseguir visualizar, porque o meu celular ele não tem essa capacidade de visualizar esse tipo de arquivo. Eu também não vou conseguir pegar esse arquivo e mandar diretamente para alguém via WhatsApp, por exemplo, ou eu não vou conseguir publicar ele direto no Facebook, porque essas mídias elas não reconhecem esse formato de arquivo. Eu necessariamente preciso abrir ele num software de edição para depois converter essa imagem para o formato JPEG e assim eu tenho um arquivo final tratado e num formato universal. Então basicamente essas são as diferenças do arquivo RAW e do JPEG. Então eu diria que se você quer ter mais controle, se você está querendo aprender um pouco mais sobre tratamento de imagem, usar softwares de edição de imagem, comece a fotografar em RAW para você poder aprender um pouco mais sobre isso e partir para essa linha, né, de ter o controle total do tratamento da sua imagem. Agora, se você não quer isso, se você é mais preguiçoso, ou se você não está afim de entrar nessa linha profissional e quer só realmente fazer fotos da sua família, fotos pessoais e ter praticidade, continua fotografando em JPEG, não se aventura nessa área do RAW, porque isso vai te complicar um pouco na hora de você conseguir compartilhar essas imagens. Então, por enquanto é isso, sobre RAW, sobre JPEG, sobre pixels. Se você tiver alguma dúvida, agora nós temos um fórum no nosso curso, então olha só a novidade. Eu acabei de instalar um novo plugin, né, no site, então agora nós temos um fórum onde você pode ir lá e publicar suas dúvidas, que elas vão ser públicas ali, e aí eu vou responder publicamente para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações, o que vai ser muito interessante, muito legal para todos os outros. Eu tenho recebido muitos e-mails com dúvidas e tal, e eu percebi que muitas das dúvidas são bem pertinentes e que eu acho que muitas outras pessoas gostariam de ouvir as respostas para aquelas dúvidas também. Então por isso eu criei esse fórum. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá no fórum, publica a sua dúvida lá. Eu vou responder ela publicamente ali para que todos possam ver e assim todos nós podemos interagir e aprender juntos e todos podem melhorar
a sua fotografia. Então a gente fica por aqui nessa aula sobre pixels e eu te vejo na próxima aula.